Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, mais uma vez estou aqui no 28º episódio. Ou é o 9º episódio? Cadê o Lucas? O Augusto? É o 9º ou é o 28º episódio? Palmas, 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 palmas. Cadê a equipe do Pode Contar? Palmas, palmas, palmas. Chegamos no 28º episódio. E a gente não poderia chamar alguém aqui neste lugar e nesta mesa pra gente poder conversar, senão o pai desse podcast, o cara que idealizou, o cara que fundou, e agora eu tô aqui fazendo as apresentações, mas começou tudo com ele, que é o nosso amigo, diretor executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Richard. Grande, Carlão. É um prazer estar aqui com você, com todo o time técnico aqui do nosso Pode Contar. E a gente tá aqui também com o seu fiel escudeiro, o Wellington Mota, se tratando de tributo. Se tratando dessa parte tributária, esses dois não se separam. Posso falar isso? Posso falar isso, Richard? Nós somos twins. Menos. Salve, Carlão. Muito bom estar aqui para falar mais um pouquinho, né, sobre tributação, essa novidade que está possivelmente surgindo aí a partir de 2026. E vamos ver. Vai dar. Não, é legal. Eu quero apresentar o Wellington. O Wellington é nosso diretor tributário, ele que cuida dessa inteligência tributária da Confirp. Então, toda coisa nova, né? E até coisas antigas que precisam ser discutidas e que se tornam novas muitas vezes, passa pela mente do Wellington aí junto com o nosso time de consultoria tributária. E ele é disseminado por toda a estrutura da Confirp. Então, estamos aqui com as duas mentes técnicas da Confirp para a gente poder falar um pouco mais daquilo que é relevante para você que está nos assistindo, para essa parte de administração, liderança, de entender mais de forma preventiva o que você precisa fazer para 2026 com todas essas mudanças tributárias, certo, Richard? Que são muitas, né? Acreditamos que se for votado esse projeto de lei, nós teremos grandes emoções a partir de 2026. Então tem que ficar atento nesses próximos dias aí o que vai acontecer no nosso Congresso Nacional. E, Richard, tem muita coisa mudando, né, cara? Olha, tá tendo uma avalanche, né? Uma avalanche de mudanças, algumas positivas, outras nem tantos, mas assim, nós estamos vivendo um momento muito interessante no Brasil nesses últimos anos, né? Esse novo governo trouxe uma necessidade de caixa muito grande para o governo que fez com que a estrutura governamental se organizasse para reduzir alguns incentivos fiscais, aumentar a arrecadação, para fazer jus aos gastos, né? E o cumprimento de metas estabelecidas pelo governo federal. Então, estamos aqui diante de mais um ponto que vem nessa esteira, né? O governo querendo diminuir a incidência de imposto de uma determinada parcela da população, e para isso ele tem que mostrar de onde vai vir os recursos, né? Então esse é um dos pontos que nós vamos bater um papo hoje sobre esse assunto. Legal, e você que está nos assistindo, até para você poder pegar um gancho do que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre um projeto de lei 1087, certo, de 2025, que foi aprovado recentemente e que ele muda a legislação do imposto de renda para 2026 nessa parte de tributação de altas rendas, é isso? Ele não foi aprovado ainda. Não foi aprovado. Ele está ainda tramitando no Congresso Nacional, depois vai passar pelo Senado, ainda vai sofrer algumas ajustes, né, nessa questão de negociação. E é importante para você entender, porque a gente está na fase do imposto de renda, está na época do imposto de renda pessoa física, né? Então eu tenho certeza que você está um pouco preocupado ali, está correndo atrás para poder entregar seu imposto de renda e está ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast. Aqui você vai ter a oportunidade de aprender em mais uma mudança que poderemos ter em 2026, certo? Exato. Richard, e o que muda do que a gente tem de 2025 para 2026 com esse projeto de lei, se ele for aprovado? Assim, vamos dividir as caixinhas para a gente começar a falar um pouco sobre esse imposto. Né? Legal. O imposto sobre a renda, imposto sobre a renda é sempre algo bem ácido, né, de a gente explicar e falar, né? Apesar de ninguém gostar de pagar de imposto, dentre os tributos, né, esse é um dos tributos que ele é o mais justo, né? Sobre a renda. O imposto sobre renda é o mais justo. Por quê? Porque ele traz um imposto, ele traz um cálculo em cima do percentual, um percentual que uma pessoa física recebe de rendimentos, né? Ou seja, aquela pessoa que ganha mais, em tese, deveria contribuir mais. Traz uma certa equidade, pode-se dizer assim, né? Aquele que tem. E isso traz esse sistema, chamado sistema progressivo de imposto, né? É um sistema que ele nos acompanha e acompanha
todo o mundo, né? O Brasil, infelizmente, devido à sua estrutura, como ele foi criado no Brasil, a instituição de tributo, nós tivemos ao longo do tempo uma tendência de aumentar os impostos sobre consumo por uma facilidade de controlar a arrecadação, né? Só para você ter uma ideia, né, e quem está nos assistindo aqui, a última grande reforma tributária antes da lei complementar 214, né, que instituiu a reforma do tributo sobre consumo, que introduziu o IBS e CBS, foi em 1965, né? Naquela época o Brasil era estritamente rural, mais do que 75% da população vivia na atividade rural, né? Então as cidades, os grandes centros não tinham tanta gente, e naquele momento era muito mais fácil então tributar a origem, né? Tributar as indústrias que estavam se instaladas nessas grandes regiões, essas grandes cidades, do que você fiscalizar o Brasil espalhado na atividade rural. Okay. E ali nasceu o ICMS e o IPI, né? O ICM e o IPI, esse nosso né, amigo que nos acompanha, até hoje, né? E esses dois tributos são tributos sobre consumo. Então, desde aquela época para cá, esses tributos foram tomando corpo, né? Em 1988, com a Constituição, os estados e os municípios ganharam uma força muito grande, dada pela Constituição Federal, e tendo a autonomia de legislar sobre as suas próprias regras e alíquotas, né? Isso trouxe um problema sistêmico no Brasil em mudar esse sistema de consumo, né? Essa tributação de consumo. Por quê? Porque é muito difícil, sempre foi muito difícil negociar com 27 estados, com mais de 5.500 municípios. Então, quando o sistema ficou muito complexo. Quando se falava de reforma tributária, o que todo mundo quer? Eu quero uma reforma tributária, né? Mas para que você quer uma reforma? Eu quero simplificar, eu quero reduzir. Mas num país onde 5.500 legislações municipais prevalecem, tem cada um com o seu desejo de trazer a receita para o seu município, ou cada estado querendo trazer a receita para o seu estado, sempre foi muito complicado. Então, até o acontecimento da emenda constitucional 132 aí, que introduziu na Constituição, enfim, um sistema de consumo diferente, né, que trouxe na legislação o IBS e a CBS, que vai substituir aí o PIS, a COFINS, o IPI, o ISS, o ICMS, ao longo dos próximos anos, até 2032, nós vamos estar fazendo essa migração de sistema tributário. Mas agora, falando um pouco sobre a renda, né? Então o tributo sobre consumo, ele é danoso, né? Ele, por mais que ele seja fácil de se arrecadar, ele é um imposto regressivo. Por quê? Porque a pessoa que ganha R$10.000, ao comprar, por exemplo, um copo de água, um refrigerante, um iPad, ela paga o mesmo imposto que uma pessoa que ganha R$2.000. Então, esse imposto, ele é danoso, mas ele é muito mais fácil de você arrecadar. É muito mais fácil o fisco tomar posse disso. Perfeito. Já o imposto progressivo, que é o imposto sobre a renda, ele é mais difícil de se cobrar, né? Principalmente porque o Brasil também deu um empurrãozinho aqui no nosso país para mudar esse sistema de uma forma mais complexa. Porque no Brasil não é da sua época, não é da minha, talvez o do Wellington tem que ser os cabelos brancos. Wellington, aí, o cara te derrubou, hein, Wellington? Ele tá engraçadinho. O Brasil, em 1995, no auge ali da estabilização econômica do Plano Real, o Brasil precisava atrair capital, precisava atrair investimento, né? E o Brasil sempre teve, até aquela época, existia imposto de renda sobre distribuição de lucros, que nós vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Então, o Fernando Henrique, naquela época, para tentar mudar esse cenário, atrair esses investimentos externos, tentar melhorar esse ambiente de negócio, ele isentou o imposto de renda sobre as distribuições de lucro. Naquela época, se pagava um imposto de renda mais a contribuição social, e tinha também mais um imposto de renda sobre a distribuição de lucro, que você optava na declaração de imposto de renda se ela seria exclusiva ou se ela seria apenas uma antecipação. E aí o Fernando Henrique, ele reorganizou as alíquotas, que são praticamente as alíquotas atuais hoje, que é basicamente aí em torno de 34% de imposto de renda, contribuição social e adicional de imposto de renda, e isentou
todas as empresas de pagarem o imposto sobre o lucro e também as pessoas físicas, uma vez tendo pago, não isentou as empresas, né? Ele isentou as pessoas físicas ao receberem esse dinheiro. Então, isso com o intuito de impulsionar a economia. Exatamente. Primeiro, de evitar a bitributação, Tá. né? E segundo, de também introduzir no Brasil um sistema de incentivo, né, para captação de dinheiro externo, né? Porque nós estávamos no meio de uma estabilização, o real tinha acabado de nascer, né? Que por sua vez funcionou. Então, os efeitos colaterais desse funcionamento, ele funcionou, né? Só que como Trouxe efeitos. É aquilo que você disse, efeitos colaterais. ele teve efeitos positivos e efeitos negativos, né? O efeito positivo foi que ele trouxe, de fato, muito mais investimento. Sim, né? sim. Uma empresa, entre investir aqui no Brasil e investir em outro país, por exemplo, onde você não pagaria esse imposto sobre lucro, uma empresa estrangeira, por exemplo, tinha a prerrogativa de escolher o Brasil para colocar o dinheiro. Só que esse problema, essa questão da isenção do imposto, ele trouxe um efeito danoso para a economia. Primeiro, que ele incentivou a pejotização. Por que ele incentivou a pejotização? Porque no Brasil é melhor você ter uma empresa do que ser empregado. Então, se você é empregado, você vai pagar 27,5% de imposto. Ao contrário, se você tiver uma empresa e emitir uma nota fiscal, você paga menos imposto. E começou um efeito aonde? O problema colateral dentro do próprio sistema fiscal brasileiro, que teve que, ao longo do tempo, desses 30 anos praticamente, tivemos algumas faixas de reformas previdenciárias, que teve que aumentar as arrecadações, diminuir benefícios do INSS. Por quê? Porque à medida que a população foi ficando mais cara, mais velha, a necessidade e menos gente contribuindo para a Previdência Social, houve uma necessidade de rearranjar esse sistema previdenciário de forma tal que as contas no governo se pagassem. E essa desigualdade tributária, né, ela trouxe um prejuízo para quem recebe salário, né, quem trabalha, né? Então o trabalho ele paga uma carga tributária de quase 30%, ao modo que quem investe em capital não paga nada, né? Em tese paga pela empresa, mas ao distribuir esse lucro ele não paga nada. Então esse é um dos problemas que nasceu junto com essa isenção que o governo tenta mudar isso agora, neste momento. Através dessa PL. Exatamente, através desse projeto de lei, né? E esse projeto de lei não é o primeiro, tá? Esse aqui vai ser o quinto dos últimos anos, a tentativa do governo federal em tributar lucro de qualquer maneira. Começou lá com a medida provisória 627, depois teve um projeto de lei no governo Bolsonaro, que é o 2337, que também tentou se tributar lucro de dividendos, também a tributar offshore, não prosperou. Depois veio o outro projeto de lei, que é o 3.489, também em 21, que foi aprovado no Senado, ali já tributando as offshores, né? E depois, que também não prosperou, teve o PL 172 de 2023, aí já querendo tributar offshore, né? E não foi apreciado no parlamento, até que aconteceu a primeira vitória do governo na questão da renda, que foi o PL 4173 de 2023, que foi convertida na lei das offshores, né, de aplicação financeira no exterior, que é a 14754. Puta, ali ele já conseguiu abocanhar um pedaço da renda, né, um pedaço da tributação de uma renda que causava uma certa injustiça, né? Mas, puta, gente, que renda que é essa? A renda de quem aplicava dinheiro no exterior, embaixo de uma empresa estrangeira, uma offshore, não pagava imposto, diferia esse pagamento de imposto, né? Ao modo de que eu aplicava no mercado nacional, o banco retinha o imposto dessa aplicação. Então, ali já deu uma pequena correção nas questões de imposto sobre a renda. Conseguiu passar ali sem... Conseguiu passar. Um outro ponto que o governo também se atentou e inclusive ele veio muito forte em cima disso, porque isso foi uma promessa de campanha, foi o quê? Tanto o governo anterior,
como o governo atual, prometeram aumentar o limite de isenção da tabela progressiva para R$ 5.000. Ou seja, o trabalhador, a pessoa física que ganhasse até R$ 5.000 ao mês, o governo prometeu zerar esse imposto de renda. E aí a conta não fecha. Num momento onde você tem que fazer redução e equilibrar as contas, se você tirar de um lugar, só tem que colocar no outro, não adianta. E aí a questão fiscal que já derrubou um presidente, né, veio à tona. Né? Então precisamos tirar de algum lugar. Eu vou isentar o imposto de renda de pessoas que ganham até R$ 5.000. Né? De onde vai tirar esse dinheiro? Né? Então, aí o governo trouxe na esteira o PL 1087, né? O projeto de lei 1087 de 2025, que introduziu ali, olha, a possibilidade, né? Isso está em votação, não tem nada aprovado, tudo que nós estamos falando aqui pode mudar amanhã, né? Até porque está nessa plataforma de negociação, está no parlamento ainda, de querer tributar os lucros e dividendos pagos pelas empresas. Né? E também instituir uma tributação sobre as famosas altas rendas, né? Que o governo entende que no Brasil quem ganha mais de R$ 50.000 por mês ou R$ 600.000 por ano, isso é uma pessoa de alta renda, então essa pessoa deveria estar pagando o imposto, né? E as estatísticas, tem uma série de estatísticas sobre esse assunto interessantes, né? que demonstra exatamente isso, né? Que hoje 10 milhões de pessoas seriam beneficiados pelo esse aumento de isenção até R$ 5.000. E quem pagaria a conta, quem ganha acima de 600 mil reais, são 360 mil pessoas. Né? Então, ou seja, você vai tirar de 360 mil pessoas para beneficiar 10 milhões de reais. Né? Então é isso que vai justificando os movimentos. Daí a dificuldade em esse projeto deixar de prosperar. Ele vai prosperar justamente por conta disso. Você vai inserir um imposto numa camada de 360 mil pessoas, né, que ganham acima de 600 mil reais, e se a gente for aumentar acima de 1.200.000, que é onde ela pega ali que eu tá cheio, nós vamos falar sobre isso, aí reduz isso para 140 mil pessoas. 140 mil pessoas no Brasil, 141 mil pessoas no Brasil ganham mais de 1.200.000 reais por ano. Né? Então, é um país muito desigual, né, em tratando de renda. Mas por que isso acontece? Por conta do estudo que eu falei. O Brasil claro. preferiu o investimento do capital do que do trabalho. Faz total sentido. E é um número né? muito pequeno, né? De pessoas com esse nível, devia ter muito mais pessoas ricas. Podia ser mais distribuído, né? Podia ser mais distribuído. Mas só para pegar o gancho aí, o que está acontecendo nesses últimos anos aí é uma revolução tributária, porque no governo anterior estava tudo tranquilo, concedendo lá o PERSE, alíquota zero para PIS, COFINS e imposto de renda para as empresas. Mudou o cenário. Primeiro começou lá em 2023, com a lei que foi publicada de tributação das offshores e das aplicações financeiras no exterior. A reforma tributária, que eu mesmo, a vida inteira, eu ouvi dizer, a reforma tributária só ia aumentar, nunca desburocratizar. E, para surpresa geral, saiu nesse governo. O governo realmente tem um jogo de cintura muito bom para negociar isso e por isso que está sendo implementado. Agora vem essa tributação sobre altas rendas, que é uma tributação diferente que vai mexer realmente com bastante gente. Não, e é legal esse tema que a gente está discutindo aqui e até para vocês entenderem aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui do nosso podcast, do nosso Pode Contar, tá muito interessado nesse tema por 2 pontos, né? O primeiro, que no passado já saiu alguns rumores referente a esse tema, né? De que teria tributação sobre distribuição de lucro. A gente é contador, a gente sabe o quanto que a gente foi procurado por causa desse tema, né? 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás mais ou menos, saiu esses rumores. Mas ainda não tinha saído nenhum projeto de lei, né? E agora saiu um projeto de lei e que a gente enxerga, né? Que vocês enxergam aí como a parte técnica desse movimento, que isso tem grande chance de passar exatamente por esse histórico. E aí a minha visão, né? Para que a gente consiga até mesmo entregar essa informação e que os nossos ouvintes consigam diferenciar, né? O que muda da legislação que nós temos hoje, Richard e o Wellington? Quando a gente olha para esse cenário de 2025, que é o que a gente está vivendo, que ainda não está em vigor, né? Essa lei ainda está como projeto, o que mudaria para 2026 esse movimento?
Bom, essa manobra que o governo federal está tentando fazer para conseguir instituir esse nova faixa de isenção da pessoa física, do rendimento de salários, rendimentos tributáveis de pessoa física para R$5.000, para que ele conseguisse fazer isso, ele teve que buscar esse recurso aonde? Na distribuição de lucro. E aí ele teve que fazer um arranjo fiscal para conseguir alcançar esses lucros. Então, o primeiro passo foi o quê? Putz, eu preciso tributar esses lucros. Então, a partir de janeiro de 2026, se tudo for aprovado como está, a pessoa que ganha até R$5.000 não pagaria mais imposto de renda, né? Tá. Certo? Porque ela teria um desconto adicional na tabela do imposto de renda, porque a tabela ela não muda. A tabela vigente agora a partir de 1º de maio, ela seria a mesma tabela vigente, que aconteceria o ano que vem, né? Então, quem tem uma tabelinha progressiva, só que o governo fez o quê? Ele colocou um desconto adicional de R$312, né, de modo tal que quem ganha até R$5.000, abatendo esse desconto adicional, ele alcançava uma alíquota, um imposto zero, né? E aí as pessoas que ganham entre R$5.000 e R$1 a R$7.000, eles teriam esse desconto, esse desconto adicional, ele seria regressivo. Ele começa um pouquinho, 312,88 e vai baixando até se zerar. De modo tal que quem ganha acima de R$7.000 vai pagar o mesmo imposto que paga hoje. Tá. Né? E quem ganha entre R$5.000 a R$7.000 teria um pequeno benefício, né? Teria um pequeno benefício que vai variar que vai chegar no máximo ali até 54% do imposto pago hoje, ele vai regredindo até 0%, né? Então esse é o grande foco. E quem que está abrangido quem que é o público disso? Quem que é o público que o governo quer agraciar? E quantas pessoas são? São 10 milhões de pessoas. Né? Só para você ter uma ideia, né? Hoje 1% da população ganha 23% dos rendimentos, né, totais auferidos no Brasil, né? Então há uma concentração de renda nítida, como há em muitos outros países, tá? Isso aqui não é exclusividade do Brasil, né? E a grande parte dessa tributação, desses rendimentos, advém do capital, né? Então, quando você incentiva o capital, ele traz essa distorção no sistema, ou seja, que as empresas acabam gerando mais riquezas e essas riquezas acabam se convertendo também em empregos, mas elas acabam gerando uma distorção, uma pequena distorção em questão de riqueza. Então, o que o governo federal quer, ele quer justamente equalizar uma parte disso, ele quer tirar um pedaço dessa renda através de imposto de quem ganha acima de R$600.000 ou R$1.200.000, eu vou explicar o porquê desses dois números, e transferir em forma de desoneração de imposto para esse público que ganha até R$7.000. Né? E dentro dessa visão, Richard, assim, bem claro, né, dentro da sua explicação, bem claro o movimento que o governo ele quer fazer, mas dentro da sua visão, né, você também é empresário, o Wellington é empresário. Como vocês enxergam, qual que é a opinião de vocês nessa parte de justiça, né? Ou é para minimizar a injustiça? Qual que é a linha que vocês entendem que o governo está indo? Até para quem está nos assistindo, também tentar formar uma opinião dentro de todos esses movimentos que estão acontecendo. Quer falar, Wellington? É assim. Você que vai ser mais impactado. Vamos começar por quem vai pagar o imposto. Eu não vou pagar. Vamos começar para quem vai ser mais impactado, Wellington, por favor. Como eu não vou pagar, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que eu vou estar na base da pirâmide. Lá. Eu vou estar no outro lado, né? Quando a gente fala de arrecadação, de pagar imposto, né? Ninguém quer pagar imposto. Tá? A isenção do imposto de renda sobre lucros no Brasil já estava em vigor desde 96, já tem quase 30 anos. E quando a gente fala, não, vai tributar para quem tem alta renda, ninguém quer pagar. É assustador, né? É assustador. Quem ganha R$50.000 por mês para o projeto de lei tem alta renda, que dá R$600.000 no ano. Assim, é um assunto delicado de falar, porque o Brasil tem isenção de imposto de renda sobre os lucros e dividendos. A maioria dos países, ou quase
Já trabalham 90%. nesse sistema. Tributam os lucros. E então a gente está tentando implantar isso aqui no Brasil de uma forma assim, suave, vamos assim dizer, né? Pegar realmente quem ganha mais, que realmente eu concordo que seja justo. O Richard está na lista desses aí, então Mas tem que começar ele está incomodado. Não, ele vai ter que começar por renda. algum lugar. Eu acho que entendendo o que vocês estão falando, vai ter que começar por algum lugar, não tem jeito. Mas eu acho justo tributar um pouquinho a mais, porque 10% não é muito. Para quem tem muita grana, por causa das desigualdades. Você, né? Quando fala em tributar, ninguém quer pagar, mas eu acho justo, sim, tributar um pouco mais quem ganha mais em prol É difícil Falar de justiça ou injustiça, né? Não é um assunto quando o assunto é imposto sobre a renda, é difícil você não defender que está certo. Né? Então, por quê? Porque você ganhando mais, você tem que pagar mais. Claro. Não faz sentido. Claro, né? claro. Nós criamos uma jabuticaba, nós criamos um problema para o sistema. É que o efeito que você sente é de todos os outros impostos que você paga na cadeia, né? Então, o problema é que para resolver, equalizar a situação tributária brasileira, parte do problema passa por resolver a questão do imposto sobre a renda. Parte passa por resolver o problema sobre consumo, né? Parte passa sobre patrimônio. Nós estamos falando aí, o governo já quer tributar ITCMD, já quer mudar toda a tributação de IPVA, já aconteceu já na reforma tributária, né? Então, quando você fala em arrecadação, a gente sempre, como você mesmo disse, né? A gente já está machucado porque a gente tem o sentimento que a gente paga muito. Putz, o governo vai tributar ainda mais, aonde é o fim disso, né? Tem países hoje, por exemplo, países desenvolvidos, que o imposto sobre a renda chega a ser mais de 50% a alíquota. Né? Você fala, o Brasil tributa 27,5%, é um imposto que não é baixo, mas tem países que tributam muito mais. E tem países que tributam tanto a renda que não dão tanto quanto o Brasil traz, né? Então aqui a gente olha o Brasil, a gente tem sempre a cabeça do quê? De achar que o vizinho tem a grama melhor do que a nossa. Por exemplo, o sistema único de saúde do Brasil, por mais deficiências que tenha, por mais problemas que tenha, não são todos os países que você tem um sistema tão abrangente que consegue... Isso é importante pensar. Que consegue atender a todos. Então, o Estado brasileiro, ele trouxe para si uma responsabilidade e ele é caro. Eu não estou dizendo que nem defendendo que a administração é a melhor, né? Mas você, por exemplo... Não dá para desconsiderar esses pontos. Se você ir para a América, por exemplo, você não vai ter esse benefício que você tem hoje de você conseguir ir num hospital público. Não estou dizendo que é o melhor hospital, mas lá você tem que pagar. Né? E lá você paga muito imposto. Né? Então muita gente descobre isso na carne, né? Indo para lá e entendendo como funciona o sistema. Países como a Suíça, por exemplo, maravilhoso, segurança, nível... Você paga mais de 50% de impostos, você acaba pagando educação, então você traz para si uma série de encargos, né, que tem uma contrapartida. E no Brasil a gente precisa mudar. Do jeito que está, não dá para ficar. Então não estou dizendo aqui que a melhor coisa é aumentar o imposto. Eu acho que as coisas poderiam vir juntos, né? Uma reforma administrativa, né? Claro. Uma melhoria da administração pública, ela conseguiria talvez reduzir a carga tributária para quem precisa ser reduzido, de forma que não precisaria ser repassado tanto imposto para quem também, para que a gente não aumente a carga tributária das pessoas ou das pessoas físicas e jurídicas no país. Então, daria para fazer algo melhor. Mas o que está na mesa hoje é isso. Então, quer dizer, o governo quer isentar pessoas que ganham até R$5.000, em troca disso quer tributar quem ganha acima de R$50.000. E só para você ter uma ideia, essa lei da isenção ela vai praticamente colocar mais de 65% das pessoas que entregam declaração de imposto de renda hoje na faixa de isenção. São mais ou menos 26 milhões de pessoas que vão entrar na faixa de isenção se esse projeto de lei for aprovado. Então, assim... tecnicamente, né, e politicamente é muito difícil esse projeto de lei não ser aprovado. Sim. Né? Então, o governo ancorou e aí nós temos que tirar... Né? Já tem uma visão social. Nós temos que tirar o chapéu para esse governo, que numa coisa que ele é muito bom, e foi muito bom, não estou falando dos métodos, né? Mas ele foi muito bom, foi de negociar com o Congresso e implementar isso. Eu não esperava, pessoalmente, que o governo teria coragem no segundo tempo do seu mandato, empurrar
De tentar emplacar isso daí. Tem que empurrar um projeto de lei que vai aumentar a tributação de renda. Né? Isso para mim era uma coisa que jamais iria acontecer. Mas a forma que foi construído esse processo, né, esse projeto, ele foi muito inteligente, porque ele colocou na balança e colocou um foco de luz em cima de um assunto que de fato é um espinho na garganta de muita gente. Putz, 0,06% da população, né? Que hoje ganha mais do que 600 mil reais por ano. É muito pouco, né? Ao ponto que você ter mais ou menos 10 milhões de pessoas ser beneficiadas, assim, é natural que isso passará, e passará muito fácil no Congresso Nacional. Não sei se vai passar da forma que está. Mas aí entra os meios, né? Richard, o que muda? Você fez uma pergunta para mim, eu acabei dando uma volta. Não, e é legal entender, Richard, assim, porque até colocando um ponto aí, né? Eu acho que com todas essas mudanças aí que estão sendo emplacadas, a reforma tributária falando muito nas mídias, até algumas coisas vão passando despercebido, né? E a gente percebe que a Confirp, né? Eu acho que bem capitaneada por vocês ali nessa parte tributária, estão bem ligados nesses movimentos e qual o impacto que isso vai trazer, principalmente para os nossos clientes e aqueles que não são nossos clientes ainda. Sim. A Confirp, de uma forma preventiva, ela vem trazendo esse tema à tona, porque a gente sabe que isso ele vai ter um impacto bem relevante naqueles que são empresários, aquele que tem os seus investimentos nos negócios e nas empresas. E é legal a gente colocar uma lupa em cima disso e tentar entender no detalhe qual que vai ser o impacto, né? Então, acho que é uma coisa que você ia falar agora, né? Que você falou, dei uma volta ali para poder falar um pouco, Carlos, que é importante entender esse contexto, e é mesmo, porque tem muita gente dormindo ainda com esse tema, e isso ele vai ter um impacto relevante para essa menor camada, para esse menor público, para esse menor povo. Então é importante você que está nos assistindo aí, ficar muito ligado que o Richard vai falar um pouco agora das mudanças que nós vamos ter. Então vamos lá, acho que a primeira grande mudança foi essa questão da isenção da tabela, que já falamos várias vezes aqui, mas agora a contrapartida disso vem de onde? Vem de uma tributação, mensal dos lucros. Então a pessoa física, né, a pessoa jurídica que distribuir lucro a uma pessoa física ou jurídica no exterior, ou pessoa física no exterior, acima de 50 mil reais por mês, ela vai ter uma retenção, ela vai reter 10% desse valor, desse rendimento. Então, vamos imaginar uma pessoa física residente no Brasil, que recebe 60 mil reais de distribuição no mês, o governo, essa empresa vai descontar 6 mil reais, pagar para o governo federal a título de antecipação do imposto, né? E vai acreditar lá os outros 54 mil reais na conta dessa pessoa física. Se ela for uma pessoa física ou jurídica não domiciliada ou não residente no Brasil, seja uma empresa, seja uma pessoa física situada em outro país, que ela é investidor de uma empresa no Brasil, ela também terá essa retenção dos 10% do que ultrapassar 50 mil reais. Né? Então vai ficar sob responsabilidade da pessoa jurídica fazer essa retenção e esse recolhimento desse imposto. Exatamente. Antes que você me pergunte, se uma pessoa jurídica distribui lucro para outra pessoa jurídica no Brasil, não vai haver essa retenção de imposto, né? Só quando houver a retenção para a pessoa física. Isso. Né? No caso do residente. Não residente em todas as situações. Okay. Então, isso vai acontecer o quê? Então, a pessoa física ela passa durante o ano, né, que receber lucros e dividendos, seja quais for esses lucros e dividendos, que ultrapassar 50 mil reais por mês daquela pessoa jurídica, né? Daquela pessoa jurídica, ela vai ter 10% de retenção. Ô, Richard, mas e se ela tiver duas empresas? Uma pagar 25 mil e a outra 25 mil? Né? Vai haver essa... Não vai existir porque é por empresa e por pessoa. Tá. Então, você, por exemplo, na sua empresa, você vai receber um rendimento em uma empresa de 45 mil reais, você não vai pagar imposto nenhum. Mas eu tenho uma outra empresa que eu recebo 10 mil. A soma dos dois vai ultrapassar 50 mil reais. Eu tenho retenção em uma ou na outra? Não tem. Não tem. Né? É por empresa e por pessoa. Né? Isso é muito importante, é uma dúvida muito comum. Né? Mas lá no imposto final, quando eu fizer o meu imposto de renda, eu não acumulo duas rendas para poder fazer o recolhimento dessa diferença. Aí entra o outro ponto. Né? Então, isso que eu acabei de falar aqui, esses 10% sobre a distribuição de lucro, ele é uma antecipação. Ok. Tá? O imposto sobre lucro é uma antecipação. Na declaração de imposto de renda que esse contribuinte que recebeu esse lucro,
né? Lá em 2027. Né? Se essa lei for aprovada esse ano, ela vai passar a vigorar em 2026. Então, dentro do exercício tem as retenções que Isso. acontecem se você atingir esse teto que você comentou. E aí, lá em 2027, aí existe o processo padrão que você vai contratar a Confir para poder fazer seu imposto de renda. Certo, Richard? Você Exatamente. contrata a Confir para a gente fazer seu imposto de renda e a gente explica para você no detalhe todas essas questões que vão acontecer em 2027. Mas como que vai acontecer em 2027? Esse contribuinte, ao fazer sua declaração de imposto de renda, ele vai estar submetido a um imposto de renda pessoa física mínimo, IRPF-M. Tá. Esse imposto de renda pessoa física mínimo, ele basicamente vai ser calculado sobre o montante geral das suas rendas. Então, na declaração de imposto de renda que o contribuinte faz, hoje ele vai continuar fazendo a declaração dele bonitinho, fez a declaração dele. Vai ter uma ficha adicional nessa declaração, provavelmente, uma ficha adicional, que esse contribuinte vai verificar se ele é um contribuinte de altas rendas. Né? Então, essa ficha vai trazer todos os rendimentos dele. Todos. Rendimentos isentos, não tributados, tributados exclusivamente na fonte. Aí entra tudo. Entra caderneta de poupança, entra rendimento de aplicação financeira, entra LCI, LCA, CRI, CRA, doações, restituição de imposto de renda, recebi fundo de garantia, recebi salário, prolabore, entra tudo na massa. Então, essa massa de rendimentos, o total de rendimentos, né, vai ser apresentado numa ficha. Desses rendimentos totais, se ultrapassar 600 mil reais, né, esse é um cara pronto para contribuir com o IRPF-M. O IRPF-M, ele começa numa alíquota de 0 e vai chegar no máximo em 10%. Então, quem ganha 600 mil reais vai ser 0. 650 mil reais vai ser 0,83. Quem ganha 700, 1,87. E vai subindo, né? Obviamente que esse cálculo é no centavo. Né? Eu ganho 651.230. Vai ter uma alíquota para esse valor. Então, é uma alíquota progressiva que vai de 0 a 10. Né? 0 a 10 até quanto? Então, vai de 600 a 1.200.000, ela vai flutuar de 0 a 10. Acima de 1.200.000, a alíquota é flat de 10%. Ela não aumenta mais. Né? Ou seja, eu ganhei somei todos os meus rendimentos, todos aqueles que eu acabei de falar. Deu 1.300.000. Né? Ou 1.300.000, eu sou um contribuinte de alta renda. Né? Então eu já tenho que fazer o quê? Eu vou ter que oferecer a tributação. Mas é sobre esses rendimentos todos que eu vou pagar esse imposto? Não. Aí entra uma regra que o programa do imposto de renda vai fazer. Primeira coisa, ele vai tirar desta conta três linhas interessantes. Primeiro, ganhos de capital. Então, ganhei 1.300.000. Né? Só que desse 1.300.000, sei lá, 50 mil foi porque eu vendi uma casa. Ganhei 50 mil na venda de uma casa. Não é o valor. Né? Então já foi para 1.250.000. Aí, só que eu recebi uma doação em antecipação de legítima ou herança do meu pai. Sei lá, eu recebi uma doação de 20 mil reais. Então, 1.300.000, menos 50, menos 20. Né? Então, eu já tenho aí 1.230.000. É isso, contador? 1.230.000. Bom, esse 1.230.000, eu vou posicionar a alíquota. Qual a alíquota do imposto que eu vou pagar? Putz, acima de 1.200.000, quanto que é? 10%. Então, a minha alíquota vai ser 10%. Né? Então, eu já calculei a alíquota do imposto final. Eu vou pagar um imposto sobre 10% sobre o montante que eu ganhei no ano. Né? Mas vai ser esse imposto que eu vou pagar? Não. Vai ser uma série de regras, né, de abatimentos, né, que eu vou explicar. Vou procurar explicar aqui de uma forma mais simples possível para a gente apresentar para a nossa audiência, para entender que os 10% ele é o ponto inicial de tributação. E é muito importante, Richard, porque assim, às vezes a gente olha a alíquota fria e a gente acredita que é pegar lá os 10%, joga lá no valor da renda, tá tudo certo e vamos seguir a vida. Então, existe uma certa técnica que pode te beneficiar ou pode te onerar. Se você, de alguma forma, não prestar atenção em todos esses impactos e também você não procurar profissionais que te ajudem também a entender esses detalhes para que você consiga chegar numa alíquota certa, num recolhimento certo, né? Aí sim você pode falar de justo ou injusto, né? Porque você não entendeu na íntegra todas essas mudanças que o
que o governo está querendo trazer. E aí entra justamente esse cálculo. Aí, por exemplo, imagina esse contribuinte que teve lá 1.230.000 reais de renda total tributável. Então, 1.230 é mais que 1.200.000, então ele vai pagar 10%. Mas se essa renda líquida fosse 1.150.000, por exemplo, ele ia pagar uma alíquota de 9,17. Se ele tivesse fosse R$1 milhão, ele ia pagar 6,67. Então, 6,67%. Então, a primeira coisa é encontrar a alíquota que eu vou pagar o imposto. Então, você encontrou. Cheguei. No nosso caso aqui, vai pagar em torno de 10%. E aí, o que acontece? É esse imposto que ele vai pagar? Não, não é. Então, aí ele entra numa sistemática de cálculo. Esse contribuinte entra numa sistemática de cálculo que ele tem que entender de onde está vindo esse rendimento, né? Para aplicar essa alíquota, né, de 10% que ele encontrou, ele vai poder excluir alguns tipos de rendimentos. Putz, mas que rendimentos que ele pode tirar da base? Eu já tinha tirado o GCAP, o ganho de capital. Eu já tinha tirado o RRA, que é um rendimento recebido acumuladamente. Tinha tirado doações em antecipação de legítima. Muito importante isso. Olha a minha palavra, hein? Doações em adiantamento de legítima e herança. Não é qualquer doação. Tá? Então, se seu tio doou para você algum dinheiro e você não é o herdeiro dele, nem o testamentário, né? Você terá que pagar. Você não vai poder tirar essa doação da base de cálculo, né? Então, somente nesses casos. Então, agora, para aplicar a alíquota, eu vou tirar o quê? Outros rendimentos. Rendimento de cadeia de poupança. Putz, então, 1.230.000, tira rendimento de cadeia de poupança. Tiro indenização de acidente de trabalho. Tiro indenização de danos materiais morais, né? Tiro rendimentos de aposentadorias e pensões por moléstia grave. E aí eu tiro as aplicações. Classificando esses rendimentos. E aí, por último, eu vou tirar da base de cálculo as aplicações tributadas à alíquota zero, né? Ou isentas. Aquelas LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, né? Debêntures incentivadas. Infinidade aí de ativos hoje no mercado financeiro, e essas aplicações elas não vão ser tributadas. A argumentação do governo é que ainda ou não? Então, é como está. Como está hoje. Como está. A gente vê, porque assim, acho que pior do que está não vai ficar. Eu acho que pode melhorar pode incluir alguma coisa a mais para tirar. Né? Mas o mercado viu isso com bons olhos, né? O mercado até se surpreendeu que o governo federal propôs uma não tributação de determinado tipo de aplicação financeira que, na verdade, são alíquota zero por conta de um incentivo. Porque um certificado de recebível imobiliário ou agrícola é isento? Porque pretende incentivar o sistema imobiliário, o sistema agrícola. Então, se ele é isento, você vai levar ele a uma tributação de 10%, de 6%, sei lá qual for a alíquota que você tiver posicionado lá na sua totalidade de renda, não seria interessante. Então, não faz sentido. Aqui ele tirou. Sim. Então, esse contribuinte, por exemplo, se ele tivesse um rendimento de poupança, de acidente de trabalho ou de aplicações financeiras de 200 mil, esses 10% ia ser aplicado em cima de 1.030.000. Não foi tão ruim assim, né? Aquele do outro lado que está se sentindo prejudicado vai pensar assim. Tem uma certa lógica. E no final dos finais aqui, o que o governo quer, na verdade, é tributar o lucro. Só que o lucro, ele era isento de 96 até 31 de dezembro de 2025. Olha só o que eu estou te falando, presta bem atenção. Peraí, mas se o lucro era isento de 96 a 2025, o governo não poderia tributar o lucro. Né? Não poderia, porque ele era isento. Se ele era isento, pode ter tributação. Mas o governo não está tributando o lucro. O governo está tributando a massa de rendimentos. Né? Que dentro do rendimento está lá. Também tem lucro. Entendeu? Ele deu toda uma volta para tributar o lucro. No final das contas, o grande rendimento que vai ficar... Você está tirando ganho de capital. Você está tirando rendimento de aplicações financeiras alíquota zero. Né? Rendimento de aplicações para o tipo CDB, que são exclusivos, já paga o imposto. Você vai ver que esse tipo de imposto, que hoje é exclusivo, que você nem lança no imposto de renda, você vai lançar e vai poder abater. Né? Então, o que fica no final das contas? O governo está tributando o lucro.
né? É O isso. lucro. Aquele lucro que ele reteve 10% de rendimento durante o ano calendário 2026. Né? Então, esse contribuinte que teve essa característica, tirou a base, que calculou o imposto, ele vai pagar, basicamente, o que ele vai oferecer à tributação vai ser aquele lucro ou aqueles outros rendimentos que compõem o lucro, que compõem a massa de rendimentos que ficar excluindo essa lista de rendimentos. Mas é só isso? Não. Né? Uma vez excluído esses rendimentos que não fazem parte nem da base de cálculo para calcular a alíquota, nem na base de cálculo para calcular o imposto, aí o governo traz uma outra benesse. Né? Ele fala o seguinte, isso vai afetar muita gente. Só para fazer um parênteses aqui, Carlos, hoje no Brasil são aproximadamente 22 milhões de empresas. Tá. 5, Isso de diversas tributações, o lucro real, simples nacional. 5% é lucro real. 5% é lucro real. 5% é lucro real. Né? 10% é lucro presumido. E os outros 85%, 84%, que tem uma fraçãozinha ali que são associações, imunes, fundo de investimento, são simples nacional. O governo fez o seguinte, então guarda essa informação, 5% é lucro real. Ok. As empresas listadas em bolsa são lucro real. Perfeito. Por quê? Porque elas, ou pela atividade ou pelo faturamento, elas são tributadas no lucro real. E lá a sua obrigatoriedade. Ok, legal. O que o governo fala? Olha, você empresário, você que tem essa alta renda, você vai poder, eu não quero tributar mais do que os 34%, né? Mais do que os 34% que a empresa paga. Que é o que já está, teoricamente, amarrado no lucro real. Exatamente. E quem paga 34% de imposto hoje sobre lucro são só as empresas de lucro real. Então elas são 5% da massa total. Ou seja, o mercado viu isso maravilhosamente bem. Por quê? Isso não vai desincentivar que as pessoas físicas comprem ações da Petrobras, como o Banco do Brasil, ou comprem qualquer empresa listada na Bolsa. Porque essas empresas estão no lucro real. Então, portanto, a pessoa que tiver rendimento desses lucros, desse tipo de empresa, ele vai ter um benefício. Né? Que benefício que é esse? O governo criou uma sistemática que ele calcula a alíquota efetiva, ele faz um cálculo de uma alíquota efetiva do imposto, né? Então eu já achei a alíquota do imposto, que é 10%. Okay. Mas ele vai fazer um cálculo agora para entender se aquele lucro das empresas que eu participo, pode ter mais de uma empresa no meu imposto de renda. Se aquele lucro que essas empresas me pagaram, elas ultrapassaram os 34% ou não. Então ele vai somar a alíquota efetiva do IRPFM, que eu vou pagar de imposto, mais a alíquota que a empresa pagou. Empresa do lucro real, geralmente, ou é 34, ou é 40, ou é 45. Perfeito. Já tô ali naquele teto ali. 34% para a empresa em geral, 40% para empresas do mercado financeiro que não é banco e 45% para quem é banco. Então, se a minha alíquota, que eu vou pagar de imposto, mais a alíquota que a empresa pagou, for maior do que a alíquota nominal, 34, 40 ou 45, essa pessoa física ela vai ter um fator de redução que vai excluir esse lucro do cálculo. Ou seja, se a pessoa... Em outras palavras, se ela receber lucro de uma empresa tributada do lucro real, ele não vai pagar imposto sobre esse lucro. Ele vai tirar da base também. Porque ele vai ter um fator de redução. Tá. Agora, quem que fica? Tirou o lucro real da parada, ficou a empresa do presumido e do simples. Aí entra o problema. Por quê? Porque isso vai acabar com muito planejamento tributário. Né? Muita gente, de forma irregular e ilícita, né, cria uma empresa no lucro real, né? Ele coloca toda a despesa numa empresa, né, para fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A empresa passa a ter um lucro muito mais baixo do que deveria pagar, né, paga um imposto pequeno e pega parte da receita e transfere para uma empresa do lucro presumido. Ou do simples, sei lá. Né? Só que a empresa do lucro presumido do simples não paga o imposto sobre lucro. Eles pagam imposto sobre um faturamento, pagam imposto sobre uma base, que não é o lucro contábil. Então, para esse tipo de empresa, o governo fala o seguinte, olha,
qual que é o fator, qual que é o seu imposto, qual é o percentual de imposto de renda e contribuição social que você pagou de imposto? Sua Ele alíquota vai pegar efetiva, né? a sua alíquota efetiva. Ele vai pegar o imposto de renda, por exemplo, da pessoa física, jurídica, ela pagou 3% sobre faturamento. Imagina uma empresa no presumido que vai pagar em torno de 3% do faturamento. Esse 3% de imposto equivale quanto do lucro? Equivale a 12%, 15% de um lucro contábil. Putz, mas eu tive mais 10% da alíquota do IRPFM. Então, eu vou somar os 10 com esses 15%. Dá Bateu 25%. 34. Vai dar 25%. Putz, 25% é menor que 34%? Então você não tem redução nenhuma. O governo só está dando benefício para quem está no lucro real, praticamente. Quem não está no lucro real vai ter o benefício apenas se a alíquota de imposto de renda e contribuição social que aquela pessoa jurídica pagou na sua contabilidade, no seu imposto de renda, somada ao imposto de renda mínimo calculado na declaração de imposto de renda, ultrapassar os 34%, ultrapassar os 40% ou 45%. De forma tal que quem vai pagar a conta, quem está no presumido e quem está no simples. Não, pela lógica, total. Matematicamente, a conta fecha assim. E aí ele encontra essa alíquota. Então, ele encontra... Se eu recebi, por exemplo, de 10 empresas lucros, por exemplo, eu aplico no mercado financeiro, né? Eu tenho ações de diversas empresas. Essas empresas do mercado financeiro pagou o lucro para mim. Dentro do informe de rendimento, lá em 2027, vai vir a informação do fator de redução de cada empresa. Então, a empresa está no lucro real, o fator de redução vai ser o índice de redução, lá vai ser 34%. O índice de alíquota vai ser 34%, 33%, 35%, porque a empresa no lucro real ela pode ter um ajuste. Né? Acho que você deve saber disso, que você é contador. Né? Sou contador de história. Ela vai poder ter esse ajuste e a pessoa física que recebeu dividendos desse tipo de empresa vai ter um desconto no imposto calculado, que é chamado fator de redução. Se ele recebeu o lucro de uma empresa do simples, do presumido, muito que provável, isso não é uma regra geral, muito que provável, deve depender do tamanho do lucro dessa empresa, do lucro real presumido, que ele recebeu dividendos, né? Se a soma da alíquota da empresa junto com a da pessoa física, ultrapassar os 34%, você também não vai ter que se preocupar que não vai pagar nada. Agora, se não ultrapassar, ele não vai ter o fator de redução. Esse é um dos pontos importantes dessa legislação. Né? Então, ou seja, basicamente, quem vai ficar, entre aspas, né? A gente tem que analisar caso a caso, vai gerar tributação, serão as empresas que distribuíram lucro, né, para os seus acionistas e cotistas, né, empresas tributadas no simples e no lucro presumido. Lucro real provavelmente vai ser aniquilado, vai ser excluído dessa base. Hoje a gente tem assim, e aí, Wellington, só para entendendo um pouco assim, né? A gente vê que tem um movimento muito grande na pessoa física ali, né? Sai da pessoa jurídica, a jurídica faz todo o trabalho dela ali, e quando vai para a pessoa física tem esses movimentos e essas exclusões. É isso, né? A gente não tem nenhum impacto hoje na pessoa jurídica em si, a não ser o planejamento tributário que isso possa impactar dentro daquele investidor, dentro dessas empresas com essas tributações menores, né? Mais incentivadas, como presumido e simples nacional. Né? Até porque toda empresa nasce lucro real. Essa é uma frase que o Richard normalmente ele fala para os clientes. Toda empresa nasce lucro real. Existem alguns incentivos aí, como lucro presumido e simples nacional, que você pode se beneficiar, e a tendência é que isso diminua um pouco. Então é isso, a gente não tem nenhum impacto na pessoa jurídica. Né? Nosso impacto maior aqui é na pessoa física. O único impacto é esse investidor aí tentar se rearranjar dentro dessas empresas de tributações menores. Né? Sim, as pessoas jurídicas não serão afetadas, não está havendo tributação quando uma pessoa jurídica recebe lucro de outra, né? Porque tem muita essa hipótese, né? A pessoa jurídica é sócia e ela recebe lucros. Então, enquanto tiver de pessoas distribuindo lucros, qualquer que seja o valor, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, não vai haver mudança nenhuma. Somente quando for para a pessoa física, aí sim tem a tributação, ou para o exterior. Eu tenho uma visão um pouco diferente desse tipo de situação. Eu acho que, de fato, a empresa que trabalha regularmente hoje, dentro das 4 linhas, né, ela não vai ter problema nenhum. Mas vamos expandir um pouco o nosso pensamento e pensar que muitas empresas estão no lucro presumido, no simples, e elas hoje possuem uma contabilidade mais simplificada,
né? Ela não liga, por exemplo, para que se ela vai ter um comprovante de o pagamento de uma despesa, uma nota fiscal, né? Então ela não liga para... porque o resultado contábil dessa empresa não afeta em nada o cálculo do imposto. Então, esse tipo de empresa de lucro real, lucro presumido ou simples, ele vai ser afetado sim, né? Porque quanto maior o lucro contábil dessas empresas, menor o fator de redução do imposto, né? Se ela distribuir lucro para os seus acionistas. Então, haverá sim uma movimentação, né, para esse tipo de empresa, de uma maior formalização nas compras de insumo, de matéria-prima, de mercadoria e de serviço. Ou seja, ela vai precisar se formalizar. Hoje, se eu não ligo por pedir uma nota fiscal, por exemplo, porque lança como distribuição de lucro, né? Você não tem essa despesa, lança como distribuição de lucro. Tá tudo sob faturamento, tá tudo sob faturamento. Paga imposto, tá tudo sob faturamento. Óbvio, esse é um procedimento errado, tá? Que não tô defendendo que isso é um procedimento certo. Mas esse tipo de empresa que já tinha esse procedimento errado, se ela não corrigir esse procedimento, ela vai pagar um imposto maior, vai fazer os seus acionistas pagar um imposto maior. Né? Então, eu acho que olhando por esse aspecto, e também olhando pelo aspecto da CBS, né, que vai entrar em vigência em 2027, já substituindo o PIS e COFINS no ordenamento tributário aí no Brasil, que vai acabar com o PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, vai ser tudo CBS, né, que você vai pagar, você vai ter a não cumulatividade plena, ou seja, você vai ter direito a crédito e débito para todo mundo, seja lucro real, presumido, e até no Simples, se você optar por esse regime de tributação separadamente, né, apartadamente, no Simples. Então, vai haver, sim, a partir do ano que vem, aprovado essa medida, mais o que já está aprovado na emenda constitucional 132, a lei complementar 214, vai abrir uma formalização dessas empresas. Tem que ter um olhar mais técnico, né? Você vai ter que reorganizar todo esse planejamento fiscal que foi feito, né? Então, eu acho que aí as empresas, elas tendem a se preocupar um pouco melhor com a qualidade da contabilidade, porque a contabilidade de uma empresa, ela vai determinar, ainda que ela não calcule o imposto de renda e a contribuição social sobre a contabilidade, ele vai determinar se essa pessoa física vai ter mais ou menos redução de imposto. Você vai ter que focar no processo. Quando a gente focar só no imposto, no tributo. Você tem que focar na origem, na base do imposto e daquilo que o resultado vai construir. E uma outra coisa interessante, né? Você fala, mas Richard, se nós vamos tributar, né, total da renda dessa pessoa física, você calculou lá o imposto, vou voltar lá na nossa matemática, né? Cheguei lá, renda total, 1.300.000, tirou renda de doação, tirou doações recebidas em adiantamento legítimo, tirou GCAP, né? Tirei as aplicações financeiras alíquota zero, tirei poupança, tirei tudo, apliquei os 10%. Tirei também o fator de redução das empresas de lucro real. O valor do imposto que está ali é o imposto que você vai pagar? Não, né? Lembre-se, você colocou toda a tua massa de rendimento para ser tributada de novo. Então, todos os impostos de renda que foram retidos na fonte ou devidos referente a toda essa massa de renda que você está tributando, eles podem ser deduzidos do IRPFM a ser apurado na declaração. Peraí, Richard, então eu faço de novo, eu apurei o imposto de renda, vou para uma nova ficha, coloco toda a renda ali dentro, apuro o imposto de renda mínimo, né? Tiro aquilo que não é tributado, acho a alíquota, acho o imposto, aí eu começo a tirar o quê? Eu começo a tirar o fator de redução do lucro, né? Para não tributar, para não exceder os 34%, 40%, 45%, e aí eu começo a tirar imposto de renda, por exemplo, retido na fonte de salário. Sim, você vai tirar o imposto de renda devido à declaração que você fez. Você vai tirar, por exemplo, também os impostos de renda que você pagou sobre aplicação financeira exclusivas. Hoje, por exemplo, você pode aplicar tanto rendimentos isentos, poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, fundo imobiliário, FIAGRO. Então, há milhares de aplicações com alíquota zero que você vai tirar da base. Portanto, você vai tirar da base, você não vai pagar um imposto sobre isso. Só que tem a aplicação que você paga imposto, né? Você paga, CDB, por exemplo, você paga de 15% a 22,5%. Né? Um fundo de investimento, né, em ações, dependendo, vai pagar imposto de 15% em diante. Então você acaba, apliquei na bolsa de valores, ganhei lá, você vai pagar 15%. Né? Apliquei, por exemplo, em day trade, eu pago 20%. Tem uma empresa, tem uma conta digital e ganhei um dinheiro com bonds nos Estados Unidos, pago aqui no Brasil os 15% de aplicação financeira exterior. Tudo isso entrou de novo na base. E todo esse imposto que eu estou calculando,
na declaração. Agora eu vou tirar ele de novo. Então, dos 10%, tirei lá o fator de redução, eu vou tirando todo esse imposto. E aí tem um novo para eu chegar no imposto a pagar. Putz, cheguei, vou pagar esse imposto? Não. Quanto eu paguei de antecipação de lucro? Desse imposto a pagar, eu tiro o lucro, aquele imposto de lucro que foi descontado, que nós começamos a conversa por aí, os 10%. De forma tal que se aquela antecipação que eu fiz mensalmente for maior do que o imposto que eu apurei nessa declaração de imposto de renda da pessoa física mínimo, né, eu vou ter uma restituição daqueles 10%. Entra meio que na sistemática do imposto de renda que a gente conhece hoje. Exatamente. Olha, assim, vou falar, tem que tirar o chapéu, né? É muito inteligente a forma. Bem arquitetado, né? Quando a gente forma que foi feito assim. Você nem vai discutir, por exemplo, o meu estoque de lucro que era isento. O que você tem que fazer no final do ano é provisionar e se distribuir tudo, né? Esse ano para não pagar imposto. E o ano que vem você capitaliza a empresa como empréstimo. Esse ano que vem você paga empréstimo. Para você fugir desse pagamento. Mas eu não quero falar sobre planejamento fiscal, mas que o sistema ele foi feito de uma tal forma que você está encurralado ali dentro. E, Richard, é importante a gente colocar para todo mundo que está nos assistindo que o tempo de tomar as decisões ele faz toda a diferença nesse processo de pagar menos ou mais imposto. O tempo ele faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com exercício, a gente sempre trabalha com ano, né? Se você não parar para pensar dentro desse ano de 2025 que as coisas estão se movimentando e deixar para fazer em 2026, talvez você perdeu o time de tomar a decisão. Por que você perdeu o time? Exatamente porque você depende de escrituração contábil, você depende de classificação, de emissão de nota fiscal. E hoje o sistema tributário brasileiro ele está totalmente amarrado nessas competências, né? Você não consegue emitir uma nota fiscal em 2026 referente a 2025. Você não consegue fazer alguns movimentos em 2026 referente a 2025. Então, a preocupação dentro desse exercício, de todo esse tema que nós estamos discutindo, é fundamental para que você não seja impactado no próximo exercício. Não tenha dúvida. Eu acho que a contabilidade, cada vez mais, ela ganha um papel bem interessante dentro da empresa, né? Como eu acabamos de falar, você tem toda a razão. Eu acho que o planejamento ele nasce na consciência, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Então putz, eu tenho que repensar o meu negócio, tenho que repensar minha modelagem tributária, meu planejamento que eu tenho. Por quê? Porque pode ser que ingresse, pode ser que seja aprovado esse PL, né, que introduz o lucro, mas eu também tenho que pensar por conta da reforma tributária que já está aprovado. Sim. Então, quer dizer, não tem Não dá para olhar só para esse lado, né? E também, isso traz algumas outras reflexões que nós não falamos aqui, por exemplo, na questão de quem é aplicador, quem investe em mercado financeiro, por exemplo, né? Aquele imposto que eu pago hoje numa aplicação tributada, né? Ele vai ser um crédito fiscal para o pagamento do IRPFM. Então, ao fazer uma aplicação financeira, hoje o que eu faço um cálculo de gross up para entender, comparar uma aplicação isenta com uma aplicação tributada, né? Hoje eu levo em consideração apenas o imposto de renda, tirando o imposto de renda exclusivo, porque eu não volto à tributação. A partir do momento que entra essa lei, se esse projeto for aprovado, ele entra em vigência, esse imposto que eu estou pagando na aplicação financeira, ele pode ser uma antecipação, se eu for contribuinte, de um imposto que eu teria que pagar de alta renda. Ou seja, muda inclusive a visão da aplicação financeira. E você precisa pensar no tempo das ações. Depois que já fez... Exatamente. Qual tipo de aplicação que eu vou... É isso aí. Primeira coisa, eu estou enquadrado ou não estou enquadrado? Qual é, de acordo com o meu comportamento fiscal, é isso aí. Quanto que eu pagaria? E aí tem um negócio interessante. Esse é o comportamento preventivo da coisa. Esse é o comportamento preventivo. Quem entrar no site, no portal da Confirp agora, preenchendo lá seus dados, você poderá ter acesso a uma calculadora gratuita, que ela reproduz tudo isso que nós falamos aqui. Você vai lançar lá os seus rendimentos, pega a sua declaração de imposto de renda, você lança lá de forma simples, tá? Você não precisa lançar todos os campos. Aí vem os campos sintéticos, lança rendimento tributado, imposto de renda na fonte, aplicação financeira. Ao você terminar de lançar, essa calculadora vai te falar o quanto você vai pagar de imposto. Ela é gratuita, está disponível no site da Confirp, é só fazer o cadastrinho lá e utilizar. Show de bola. E a gente vê o quanto que a gente
o quanto que a gente aqui no Pode Contar, primeiro a gente tem a intenção de te orientar, tem a intenção de te ajudar a entender melhor sobre essas mudanças. A Confirp também de forma preventiva, o Pode Contar que nasceu da Confirp e a Confirp de forma preventiva tem se antecipado também dentro dessas mudanças para poder trazer o melhor das informações para você. E eu queria pedir, tanto para o Richard quanto para o Wellington, depois de todas essas informações, que eu tenho certeza que o nosso ouvinte ficou na página do que vai movimentar, o que vocês dariam como recomendações que esse contribuinte precisa se preocupar, precisa se antecipar, precisa tomar cuidado antes de tomar qualquer decisão nesse ano de 2025 para 2026? Eu vou deixar o Wellington. O Wellington é o nosso recomendador master. O Wellington salva-vidas. Pois é. Olha, para quem tem renda abaixo de 50 mil por mês, não vai sofrer alteração, mas para quem tem alta renda, realmente tem que começar a se preocupar. Mas a partir do momento que a norma, se ela entrar em vigor, começar a vigorar... Tem expectativa, Wellington? Desculpa te cortar, mas qual que é a expectativa de votação para a gente ter essa lei? Esse projeto aprovado. Olha, o atual governo tem uma facilidade muito grande de negociar e de tocar à frente esses projetos políticos. Eu estou acreditando muito que isso vai para frente, que vai ser votado esse ano, para que já entre em vigor a partir do ano que vem. Até dezembro, né? Até dezembro tem que ser votado para poder vigorar a partir de janeiro de 2026. Mas, enfim, você perguntou qual que é a recomendação. Olha, é assim, quem tem estoque de lucro tem que sacar, né? Distribuir agora no ano de 2025 para não, porque se isso acontecer lá em 2026 vai ser tributado. Tem que ficar antenado, né? Fica bastante fica ligado. Se nada acontecer, se não for aprovado o projeto de lei, nada muda. Pelo menos quanto ao imposto de renda pessoa física mínimo. Ok. E altas rendas em tributação. Também não muda também a questão da isenção para quem ganha até 5 mil reais ou até 7 mil reais, que vai ter a redução menor. Mas não vai esperar até 31/12. Mas não vai esperar até 31/12. Cara, tem que ficar atento. Você falou uma coisa, Carlos, e desculpa te cortar, Wellington. Você falou uma coisa que... Não vai ficar até 31/12 esperando as coisas acontecerem. Não espere. Tem que fazer esse ano, tem que ficar ligado. E aí entra justamente a questão dessa organização, desse planejamento. Você precisa saber o que vai mudar para você mudar também a sua modelagem, seu posicionamento. Né? Óbvio, empresas que não pagam lucro acima de 50 mil reais ou não tem sócio. Então, óbvio, neste momento nada mudou, mas volto a repetir, temos a reforma tributária que vai afetar esse tipo de empresa também. Mas referente a altas rendas, não mudou nada. Agora, fique atento, porque se você tiver classificado, se você estiver nas hipóteses, né, de ser afetado, eu acho que aí entra a questão. Você corre quanto tempo? É sentar imediatamente com o seu contador, né, tributaristas que te assessoram, né, entender toda a modelagem tributária da sua empresa atual, entender quanto isso vai te afetar no dia a dia, na pessoa física, o quanto que a tua empresa vai contribuir, a estrutura tributária da sua empresa vai contribuir para esse imposto, né? E o que você poderia fazer para que esse imposto não fosse afetado de forma cheia dentro da sua declaração. Como eu te falei, tem uma série de rotas de fuga, claro. Né? Uma das rotas de fuga putz, eu não vou tributar lucro esse ano. O ano que vem, se eu distribuir esse lucro esse ano, eu não tenho essa tributação. Mas como fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Dá para resolver isso contabilmente? Tudo dá, né? É uma questão de conversar com contabilidade. Se você estiver junto com a Confirp, a gente vai ajudar você, naturalmente. Quem não estiver junto com a Confirp, é o momento que esteja para não pagar esse imposto. Venha logo. E é uma questão de planejamento. Também fazer uma reflexão no ambiente financeiro. Estou enquadrado, tem a questão financeira, aplicações financeiras. Como eu avaliar melhor onde eu vou colocar meu dinheiro, porque uma aplicação de renda que é tributada exclusivamente na fonte, ela vai ter um determinado valor, porque ela vai contribuir positivamente para você com esse imposto que for pago lá na frente, desses rendimentos, no imposto do IRPFM. Então, a estrutura contábil da empresa, né? O que a tua empresa, como ela está estruturada hoje? Putz, hoje eu meio que passo assim... não tomo muito cuidado com essa questão de despesas comprovadas, tal. Eu não tomo muito cuidado com a minha contabilidade. Não, isso é uma questão que você tem que mudar. É uma das recomendações, né? É uma das recomendações, né? Olhar também para o seu sistema contábil, como que você está trabalhando. Sim, então, em relação aos estoques de lucros, né, atualmente nas empresas, a única maneira de fugir é distribuir de alguma maneira, né,
O momento é agora, venha para a Confirp, a gente pode ajudá-los nessa questão. Mas a partir de 2025, os lucros que forem gerados e distribuídos lá, meu amigo, você vai estar na chuva e não tem guarda-chuva. Para quem ganha mais de 50 mil reais no mês, não vai ter o que fazer, vai ter que tributar. E você, Richard, dá as suas considerações finais aí pro time do Pode Contar, pra galera que tá nos ouvindo aí. Eu acho que é um tema bastante ácido, né, de se falar, até de se explicar, né? Nós estamos fazendo uma série de eventos na Confirp referente ao tema, e já com uma questão, com explicações práticas, né? Então, nossa audiência que está aí nos assistindo agora, que quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de situação, né, sobre esse tipo de matéria, não só da parte do imposto de renda, de altas rendas, distribuição de lucros, né, mas também sobre a tributação que pode afetar nas questões do IBS-CBS, que a reforma tributária introduziu, dentre outros, o fim do PERSE. A Confirp tem um time de tributaristas hoje, uma área muito bem equipada, que ela vai poder ajudá-lo nessa questão, nesses novos planejamentos, nesse entendimento, né? De forma tal que você deixar de pagar um imposto muitas vezes desnecessário ou incorretamente por falta de conhecimento. Então, acho que quem quiser saber um pouco mais, tem o nosso portal, que é o confirp.com, ou nossas redes sociais, estão todas aqui, né? Tá tudo aqui. Confirp.contabilidade, né? Você vai encontrar a gente no LinkedIn, no Facebook, no canal Confirp aqui no YouTube. Então, acho que nos encontrou, ou pelo telefone, né? Pelo velho e antigo telefone 50783000, né? Faz tempo que eu não falo isso. DDD 11. Você consegue nos chamar para que a gente bata um papo e façamos aí um trabalho juntos, né, com você. Não, legal. E eu quero agradecer você, Richard. Eu sei que neste período, principalmente de imposto de renda, vocês estão todos amarrados aí com os eventos, com podcast, com entrevista. E você separar um tempo aí para a gente conseguir trazer para a audiência essa informação tão relevante. Vocês separarem um tempo para trazer essa informação tão relevante, tão impactante para esse período de 2026. A gente da equipe do Pode Contar só tem a agradecer vocês aí por se desprenderem e estarem aqui com a gente. Apesar que você é o pai desse podcast, né? Você tem a obrigação de estar aqui com a gente de vez em quando para a gente conhecer um pouco melhor da sua história, daquilo que você faz. Logo mais a gente vai falar sobre reforma tributária aqui também, com esses dois caras aqui que estão estudando muito sobre esse tema. E aquilo que o Richard disse, curta, compartilhe, mande para as pessoas aí que precisam ouvir desse tema. E aqui, como diz o nosso tema, pode contar com a Confirp, pode contar com a gente, pode contar com os nossos especialistas. A gente está à disposição para poder ajudar vocês. Obrigado, galera. Até o próximo episódio.